Deixa eu ler um superchat aqui do meu querido Rodrigo França. Marcelo Teixeira, será que ele é a favor de técnico estrangeiro? Ô, Rodrigo, eu vou responder na lata aqui. Os dois, agora, neste momento, os técnicos preferidos do Marcelo Teixeira eram o Caixinha e o Vojvoda, dois técnicos estrangeiros, né? Você acha que o Marcelo tem alguma coisa contra técnico estrangeiro, ô Giovanni? Não, o Marcelo eu não tenho essa informação. Até perguntei para ele na entrevista que eu fiz aqui, né? Quem falou abertamente que era contra, quem deu entrevista, é lógico que a gente tem que, às vezes, tem que relevar pelo momento, né? Porque teve muito treinador que perdeu espaço para os técnicos estrangeiros e começaram com aquele corporativismo, né? Dizendo que não vem para cá. E eu vi entrevista do Galo falando que ele era contra treinador estrangeiro, que ele não gostava desse modismo. Isso eu vi do Galo, do Marcelo eu não ouvi. Como é que ele pode falar que é contra treinador estrangeiro, não gosta de modismo, né? Porque, assim, o bom treinador ou o treinador ruim pode ter qualquer nacionalidade. Não, e ele trabalhou como treinador fora do Brasil, né? Pois é, assim, ele o Galo... foi estrangeiro. Olha, com todo o respeito ao Galo, né, que passa a impressão que é um grande santista, um cara que ama o clube, e se preparou, né? Estudou, fez cursos, mas assim, tem algumas coisas que eu não consigo entender do Galo, sabe? Tem algumas coisas que, para um cara, né, jovem ainda, ele é jovem ainda para ser dirigente, né? Que se atualizou, o cara falar que ele disse isso textualmente, que é contra... Então, quando ele estava fora do mercado e ainda pensando em ser treinador, né? É o contexto que eu dei aqui, que isso virou... Como os treinadores estrangeiros começaram a pegar muito espaço de técnicos brasileiros e muitos começaram a ficar fora do mercado, isso foi uma entrevista dele para Bandeirantes, para o Elia Júnior. E daí os treinadores começaram a se incomodar, né? E daí teve um movimento, não foi o Galo apenas, né? Teve um movimento. Sim, aí. Teve vários, mas é puro corporativismo, né? E os técnicos brasileiros, eles esquecem, né, que tem muito mercado para eles aberto e eles exploram isso. Tem muitos brasileiros aí na Europa, em Portugal, trabalhando em categoria de base em Portugal. Tem técnico brasileiro nos Estados Unidos, no mundo árabe, no Japão, né? Na China. Tem no México brasileiro. Agora, o André Jardine mais um fazendo trabalhos bons no México. No México. Na América do Sul, eu não vou nem citar aqui a América do Sul, pô, tá técnico brasileiro no Peru, técnico brasileiro, né, no Chile, técnico brasileiro na Argentina. Argentina um pouco menos, mas tem também. Enfim, tem, cara, sabe, isso é uma tremenda bobagem, né? O bom treinador, ele não tem uma nacionalidade definida, ele pode ser qualquer um, cara. E o ruim também, tem técnico, tem treinador ruim português, tem treinador ruim espanhol, inglês, tem treinador ruim brasileiro, aliás, pra caramba, né? Pra caramba. Eu tenho uma posição que é assim, o Wagner, minha posição pessoal. Eu acho que você tem bons e ruins brasileiros, portugueses, argentinos. Eu acho que você tem. Eu tendo a achar que, na média, os treinadores estrangeiros são melhores. Eu tendo a achar isso. É uma posição pessoal, né? Mas tem, claro, isso é na média. Mas você, claro, você está sendo muito educado. Você está sendo muito educado. Eu, analisando de forma geral, os técnicos brasileiros estão muito aquém dos técnicos, dos grandes técnicos estrangeiros. E tem uma coisa que eu falei eu já falei isso, viu, Giovanni? Os técnicos brasileiros estão muito abaixo. Né? Claro, tem bons técnicos no Brasil. Na média, no geral, estão muito abaixo. Tem uma coisa que eu falei esses dias, né? Que assim, que é curioso, né? E eu acho que tudo isso é pela educação, tá? Eu acho que a gente precisa melhorar a educação e cultura aqui no Brasil para conseguir formar treinadores melhores. Mas se você pegar os grandes treinadores brasileiros hoje, vamos pegar quem são os grandes treinadores brasileiros lá. Tite. O Tite foi um jogador
ok, não teve problema no joelho muito zagueiro, cedo, né? Zagueiro, como diria Vanderlei Filipão, né? O próprio Dorival Júnior não foi um grande craque. Aí você olha para os treinadores argentinos, por exemplo, que estão fazendo sucesso, né? O Crespo, que veio para cá no Brasil. Pô, o Crespo foi um baita de um atacante. E daí, com a carreira dele, ele teve experiências no Brasil, fora da Europa, com grandes técnicos, que esses treinadores que estão aqui em geral no Brasil não tiveram. O Fernando Gago, não jogaram que agora... em grandes equipes, né? Então, não tiveram essa experiência. O Fernando Gago, que o Cruzeiro quer agora, o Milito jogou no Barcelona, né? O Milito foi jogador do Barcelona. Então, ele trabalhou lá com grandes treinadores, viu uma metodologia diferente no dia a dia, tal. Os brasileiros não têm essa... poucos têm essa bagagem, né? Acho que isso acaba fazendo diferença também. Aliás, você está falando isso, eu estou aqui puxando pela memória dos grandes técnicos brasileiros. Não tem nenhum que tem... Grande jogador, que foi um grande jogador, não tem, né? Cara? Não, que se destacou lá fora, né? Na Europa, né? Você pega os grandes brasileiros aí das últimas décadas, que se destacaram no futebol europeu, que é o centro do futebol mundial, a grande vitrine do futebol mundial, você não vê que o cara virou treinador, né? Você pega aí, vai... Os grandes, que já é ex-jogador, o Ronaldo, não virou, o Ronaldo não virou treinador, o Ronaldinho menos ainda, o Ronaldinho Gaúcho. Se você pegar os técnicos brasileiros mesmo, né? Mano, foi técnico de seleção, vamos pegar as de seleção. Mano, Parreira nem jogador de futebol foi. Filipão foi um jogador, Tite, né? Não Zagueiro teve... fraco. O próprio Dunga, né? Tem as suas limitações. Era um jogador, era um bom jogador, mas não era um craque, não era um jogador de qualidade técnica assim, né? Destacada. Era um grande líder, um jogador aguerrido, foi campeão do mundo, né? Liderou ali, ajudou a liderar aquela seleção de 94, mas não é um baita médio volante, né? Você pega o Simeone, por exemplo, do Atlético. Pô, o Simeone jogava, tinha o estilo dele lá, mas jogava pra caramba, e jogou em grandes clubes, né, do futebol. Aí você vê no Brasil, né, cara que não teve experiência fora, mas que foi um grande atleta, hoje, para mim, só o Rogério Ceni, né, que tá no Bahia. O Alex ainda não vingou ainda, né? O Belletti também está tentando alguma coisa assim, né? Jorginho, né? O Jorginho foi um grande atleta, tem carreira. O Jorginho é um exemplo de um cara que teve carreira de sucesso lá fora. E não conseguiu ser um treinador de primeira prateleira, né? Não conseguiu. E aí eu tenho uma expectativa pelo Felipe Luiz, que ele está encerrando a carreira agora, né? E quer ser treinador. Eu tenho uma expectativa para ver como esse cara vai ser como treinador. Quem acompanha futebol internacional sempre viu algumas coisas, por exemplo, eu sempre vi gente falando assim, o Xabi Alonso, quando ele terminar a carreira dele de jogador, ele vai ser um excelente técnico pelo perfil dele. E ele está hoje no Bayer Leverkusen invicto na temporada, líder do campeonato, classificado na Champions, então, assim, na Champions não, na Liga Europa. Então, assim, tá mostrando que aquela personalidade que ele mostrava como atleta, ele está conseguindo levar também como treinador, né? Exatamente. Lulu Santos. Entra na live aí, canta uma música para nós, Lulu. Tá perguntando aqui do Armando Evangelista, que foi técnico do Goiás. A gente seria falou uma boa? Dele, né? Eu falei aqui que é o que tá livre, né? Que não tem multa, não tem nada.